Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 4 a 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 4 a 9. Nós estamos vivendo hoje a festa de Pentecostes. Jesus, então, que viveu a sua paixão, morte e ressurreição, ressuscitou no domingo de Páscoa. Depois ficou durante 40 dias caminhando com os discípulos, realizando alguns milagres, algumas graças, mas convivendo com eles. Então, depois desses 40 dias, ele ascende ao céu, que nós celebramos a festa da ascensão, da subida de Jesus ao céu. Passado então 10 dias, ou seja, 50 dias após a Páscoa, que é o que nós estamos celebrando, então todos nós cristãos comemoramos e celebramos no dia de hoje a festa de Pentecostes. Pentecostes vem da palavra penta, Pentateuco, 50 dias após a Páscoa, nós celebramos o derramamento do poder do Espírito Santo. E é o que nós acreditamos neste dia, porque a Bíblia ela não é antiga, a palavra de Deus não é antiquada, mas ela é viva e eficaz, ela é atualizada. Então o que nós acreditamos que hoje, nesta tarde, a partir da abertura do meu e do seu coração, nós experimentaremos aquilo que os apóstolos experimentaram no cenáculo. Porque hoje, como eu já dizia no começo aqui da pregação, hoje eu e você estamos no cenáculo dos filhos de João Batista aqui de Minas Gerais. Nós nos unimos no mesmo cenáculo com você. Então eu creio hoje no poderoso poder do Espírito Santo e no poderoso derramamento do Espírito Santo. Você já achou? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: Jesus, comendo com eles, com os apóstolos, recomendou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem o prometido pelo Pai, o que ouvistes de mim. João batizou com água, mas vós, em breve, sereis batizados com o Espírito Santo. Estando, pois, reunidos, os apóstolos perguntavam: Senhor, é agora que vais restaurar a soberania de Israel? Jesus respondeu-lhes: Não cabe a vós saber os tempos e as circunstâncias que o Pai fixou com sua exclusiva autoridade. Mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se você pode, beija sua Bíblia na sua casa. Meus irmãos, durante toda esta semana, desde segunda-feira, eu tenho rezado muito sobre esta festa de Pentecostes. E o que o Senhor colocava no meu coração é que nunca se fez tão necessário nós clamarmos a ação e o derramamento do Espírito Santo como em nossos dias. Vou repetir. O que o Senhor colocava no meu coração, para mim, para nós, é: nunca se fez tão necessário nós clamarmos o Espírito Santo de Deus. E o Senhor me colocava isso, eu perguntei: Senhor, por quê? E o Senhor me colocou a seguinte situação: que toda vez que aconteciam grandes acontecimentos na Bíblia, toda vez em que o povo estava para baixo, toda vez em que o povo estava prostrado, toda vez em que o povo estava diante de uma grande luta, toda vez que o povo estava vivendo uma grande batalha, era necessário que se levantassem homens e mulheres cheios do Espírito Santo para então mudar aquela realidade. Por mais difícil que era o cenário, por mais medroso, por mais que tivesse medo, por mais que era desafiador o cenário pela qual o povo estava vivendo, o Senhor me falava que era nesses momentos em que Ele próprio levantava homens e mulheres cheios do Espírito Santo para mudar qualquer realidade, por pior que ela seja. Por isso o Senhor colocava no meu coração que diante de tudo isso que nós estamos vivendo, os dias são maus e nós bem sabemos, mas o Senhor colocava que por isso
se faz necessário nós clamarmos o Espírito Santo como nunca, porque só assim é que nós suportaremos tudo isso que nós estamos vivendo. E a partir de uma nação, a partir de homens e mulheres batizados no Espírito Santo, é que nós passaremos por tudo isso e levantaremos um Brasil, uma terra, um mundo sarado, curado pelo poder da ação do Espírito Santo. Por isso, em nome de Jesus Cristo, hoje nós vamos pregar, nós vamos rezar e nós vamos clamar. E eu desejo do fundo do meu coração que você peça, que você clame, que você rogue, talvez como você nunca rogou, porque a partir do seu clamor, a partir da sua presença na sua casa, na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, é a partir de você estando cheio e repleto do Espírito Santo que Deus vai começar a fazer a mudança dentro da sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, na sua cidade. E assim nós vamos nos unindo, como uma grande teia, e assim nós iremos salvar o Brasil e o mundo pela ação e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Nós bem sabemos por que, Eduardo, do Espírito Santo. Poxa, eu não posso clamar só a Deus Pai? Pode. Eu não posso pedir só pelo Filho? Pode. Posso pedir só pelo Espírito? Pode. Mas nós sabemos muito bem que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são insubstituíveis, são inseparáveis. Um é consubstancial ao outro, o Pai é consubstancial ao Filho, o Filho ao Pai, os dois ao Espírito, o Espírito ao Pai. Mas nós também sabemos, e a Bíblia nos prova isso, que cada um tem a sua maneira de agir. Entenda o que eu vou falar. É como se cada um tivesse o seu departamento. Então o Pai tem o departamento dele. Qual é o departamento do Pai? O Pai é o Criador. Assim aquilo que está escrito em Gênesis 1. O Pai é aquele que cria. Faça-se o mundo, faça-se a água, faça-se as plantas, faça-se os animais. O Pai também é o agricultor. Aquilo que Jesus mesmo disse em João 15. O meu Pai é o agricultor. Jesus, o Filho é o Redentor. O substantivo Redentor é um substantivo masculino que significa aquele que redime, aquele que liberta. Aquilo que está em Isaías 53, por suas chagas, o castigo que nos condenava, aquilo que pesava sobre nós, ele levou sobre si. Por isso, por suas chagas, nós somos completamente sarados, curados e libertos. Então entenda o que eu vou dizer. O Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, o Pai é o agricultor, o Criador, o Filho é o Redentor e é aquele que colocou a semente no nosso coração. Quando ele veio ao mundo, ele saiu anunciando as boas novas. Que boas novas era essa? Era plantando a semente, plantando a semente, plantando a semente, plantando a semente. E agora o Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que tem a missão de fazer essa semente germinar, de fazer essa semente frutificar, através dos dons, através dos carismas, e toda aquela semente que o Pai agricultor desejou, que o Filho plantou, o Espírito Santo faz vir à tona, e então levantam a nação de homens e mulheres melhores, através de dons, através de carisma. Então o Espírito Santo, ele tem esse papel fundamental e especial, de fazer frutificar em nós e trazer para fora toda aquela boa semente plantada pelo próprio Jesus Cristo. Pelo próprio Jesus Cristo. Mas a Bíblia também nos traz algumas características desse Espírito Santo. Algumas particularidades. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele é multitarefa. Não que o Pai e o Filho também não sejam, você está entendendo o que eu estou dizendo. Mas o Espírito Santo, ele tem ali multitarefas. E a Bíblia nos mostra isso. Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 6, não precisa pegar que eu te conto. A Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo nos dá uma paternidade. Veja, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai, Abba, papaizinho, papai querido, papai do céu. O Espírito Santo nos dá essa paternidade. Então eu já quero dizer para você, se você tem se sentido sozinho, se você tem se sentido acuado, se você tem se sentido com medo, corra para os braços do Pai. Pelo Espírito Santo você pode recorrer para o braço do papai e o papai te fortalece. Eu tenho meu filho Benjamin de 5 aninhos. E quando ele está com medo, ele chama por mim, ele chama o pai. E quando o pai chega, que o pai abraça, todo o medo dele vai embora. Então se você tem medo, se você está acuado diante dos problemas, diante das dificuldades, eu quero dizer para você, o Espírito Santo nos dá um Espírito que clama, Abba, Pai, papaizinho, papai querido, corra para o colo do papai. Isso é Bíblia, isso é Bíblia.
Outro ensinamento que a Bíblia nos dá sobre o Espírito Santo está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. O Espírito Santo nos dá liberdade. Vai dizer assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E eu já quero aqui abrir um parênteses. É por isso que muitas das pessoas, e o Moisés dizia isso muito bem na abertura do retiro, Pentecostes não é apenas para quem é carismático, Pentecostes não é apenas para quem é de novas comunidades, Pentecostes é para todo cristão batizado, Pentecostes é para todos aqueles que ouvirem de longe o clamor do Pai. Foi o que Deus disse: eis que depois de tudo isso eu derramarei do meu Espírito sobre todos, ser vivos. Então é para todos. Mas eu quero aqui abrir um parênteses. O Espírito nos dá liberdade. E muitas vezes a gente escuta dizer: eu não gosto desse povo porque eles gritam demais, eles mexem demais, eles dançam demais e eles falam diferente. Querido, querida, seja livre no Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá liberdade. Por isso, com a pessoa cheia do Espírito Santo, ela não aguenta ficar parado. Quando ela começa uma música, ela já começa a querer louvar. Eu estava ali atrás, vendo os irmãos cantar, e eu já estava mexendo para lá e para cá. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não aguenta ficar parado. Como dizem por aí, ela vira mesmo do retetel de Jesus. E ela quer se mexer, se mexer, se mexer. Por quê? Porque o Espírito Santo dá liberdade. Outra característica do Espírito Santo na Bíblia: é consolador e nos revela a verdade. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, ei, está precisando chorar? Chora no colo do Espírito Santo. Está precisando de consolo? Para de buscar consolo no mundo. O mundo não irá suprir isso que você está buscando. Esse vazio, essa angústia que está no seu peito, chama-se necessidade do Espírito Santo. É Ele quem consola. Ele que recolherá tuas lágrimas, se transformará em milagre. É Ele que recolherá suas dores e vai transformar em vitória. Por isso, para de buscar por aí, aqui, lá e lá o seu consolo. O seu consolo vem de Deus e chama Espírito Santo de Deus. E quando Ele vier, Ele vos revelará toda a verdade. O Espírito Santo te convence da verdade. É Ele, é Ele. Outra característica do Espírito Santo na Bíblia: Ele também nos dá vida nova. É aquilo que está em João 3. É a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus fala: oh, Nicodemos, em verdade te digo, se você não nascer de novo, você não entrará no reino dos céus. E Nicodemos então perguntou: mas Senhor, como é que pode eu, sendo velho, entrar na barriga de uma mãe e nascer de novo? E Jesus então responde: Nicodemos, em verdade eu te digo, se você não nascer da água e do Espírito, você não entrará no reino dos céus. O Espírito Santo concede vida nova. O Espírito Santo pega aquilo que é torto e faz direito. O Espírito Santo pega aquela pessoa, por mais torta que ela seja, e faz direito. Não existe aquele ditado com o Espírito Santo: pau que nasce torto morre torto. Não. Com o Espírito Santo, pau que nasce torto morre torto se quiser, porque o Espírito Santo endireita, por mais torto que seja. Ele dá vida nova. Ele pega o indigente e faz dele juiz. Ele pega o drogado e faz dele pregador da palavra. Ele pega a prostituta e faz dela ministra de música, porque o Espírito Santo de Deus, ele transforma tudo aquilo que é velho e concede vida nova, nova pessoa, novo caráter, novos costumes. E o Espírito Santo de Deus faz nova todas as coisas. Todas as coisas. Outra característica do Espírito Santo, a Bíblia nos ensina em Romanos 8,13, é o Espírito Santo quem santifica, santificador. É aquilo que nós vamos entender Paulo dizendo: se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes pelo Espírito, mortificando as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são movidos pelo Espírito, estes são filhos de Deus. O Espírito Santo é quem santifica. É aquilo da briga das obras da carne com as obras do Espírito. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, não há espaço para mim, para as coisas da carne. Automaticamente eu vou deixando aquilo que é velho. Eu já não uso mais qualquer coisa, eu já não escuto mais qualquer coisa. Eu já me comporto diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, com as obras do Espírito, vai jogando para fora tudo aquilo que é ruim. Não há espaço. Não tem como encher um copo se ele já está cheio. Não tem como você encher um copo d'água se ele já
está cheio. Para que você enche um copo com coisas novas, é preciso você liberar espaço. Então o Espírito Santo de Deus, ele pega esse copo que já está cheio, joga para fora tudo aquilo que é da carne, para que então ele encha de coisas novas, mas não coisas novas que vai te fazer perder, não, olha que lindo, o Espírito Santo, ele vai te esvaziando, daquilo que te faz preso, daquilo que te acorrenta, daquilo que te aprisiona, daquilo que te faz triste, daquilo que te magoa, das suas angústias, dos seus problemas, das suas aflições, e ele começa a colocar vitória, vida nova, vida plena, vida abundante, graça de Deus, unção, avivamento, ousadia, parresia. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, receba o Espírito Santo, esvazia daquilo que é da carne e seja cheio do poder do Espírito Santo. É isso. Outra característica do Espírito Santo nós acabamos de ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Recebereis força. Eu não sei você, mas como nos nossos dias nós temos precisado dessa força do alto. Tem dias que a gente se levanta e fala, não vou dar conta. Tem dia que a gente fala, hoje não vai dar. E a gente fala, Senhor, socorre. Senhor, sustenta. Senhor, hoje é por ti. Tem dia que a gente vai na unção. E tem dia que a gente vai pela obediência. E é nesse dia que a gente vai pela obediência. É que o Espírito Santo nos sustenta. Porque ele nos dá força. Talvez não, com certeza. Tem muitos dias que eu também não tenho vontade de rezar. Tem muitos dias que eu também não tenho ânimo para trabalhar. Tem muitos dias que eu não tenho vontade para cumprir minha rotina, que é pesada e é louca, é maluca. Mas eu cumpro tudo pela obediência e quem me sustenta é pela força do Espírito Santo. Se você está precisando de força hoje, se você não tem conseguido se levantar, se você tem estado prostrado diante da sua paralisia espiritual, levanta e receba a força do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo fortaleça suas pernas. Que o Espírito Santo fortaleça a sua cerviz. Que o Espírito Santo fortaleça a sua coluna. Para quê? Para ficar de pé. Um soldado não fica prostrado diante da batalha. Nós estamos em batalha. Por isso, receba a força do Espírito Santo que te coloca de pé nesta tarde. Porque só assim, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de pé, como soldado, como prontidão, é que nós venceremos qualquer batalha, por pior que ela seja, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui eu acho lindo o que a Bíblia vai dizer em Lucas 11. Se vós que sois mau, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará a melhor coisa, se o pedirdes. Tem uma chave. Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste vos dará coisas maravilhosas a todos aqueles que pedirem. Em João 3,34 vai dizer o seguinte: e Deus anseia dar a cada um seu espírito e dar sem medidas. Ou seja, Deus quer derramar sobre nós. Isso que eu falei do copo é uma porção para transbordar. É para transbordar, não é só para encher o copo no limite, não. Eu não vou molhar aqui o estúdio, mas minha vontade é pegar um copo aqui e começar a socar água aqui para você entender o que eu estou falando. O Espírito Santo de Deus, veja bem, primeiro ele esvazia a gente daquilo que é ruim, daquilo que é mal. E ele começa então a encher de coisas boas, de coisas celestes, de vida, vida plena, vida abundante. Mas não é só até o limite do copo. Não. É até transbordar. É uma porção sem medida. Deus quer derramar sobre mim e sobre você. E sobre todos aqueles que pedirem uma porção do Espírito Santo sem medidas. Qual é a sua necessidade do Espírito Santo hoje? Qual é o tamanho da sua fome hoje? Qual é o tamanho da sua sede hoje? Aquele que quer pouco, pede pouco. Aquele que quer muito, pede muito. Quanto mais você desejar, maior você vai receber até transbordar. É até transbordar. Até transbordar. E a passagem que nós lemos hoje tem algumas chaves interessantes. Vou pegar a palavra. Comendo com eles. Quando eu fui ler essa passagem, eu achei interessante porque aqui está começando a leitura dizendo: da minha parte, querido Teófilo, contei tudo que aprendi de Jesus e vos ensinei, ele que ressuscitou, ele que morreu, papapá, tá tudo lindo. E de repente como que se abrisse um parênteses e diz: comendo com eles. E eu fui perguntar, por que essa palavra tem que estar aí?
o que é importante para mim esse negócio que foi deixado na Bíblia. A Bíblia não há palavra sem sentido, não há. Tudo que está ali tem um sentido, tem um porquê está. Aleluia? Então, ou seja, se ela está ali é porque a gente entenda algo. E eu falei, por que é importante deixar ali comendo com eles? E eu fui entender o seguinte. Na minha casa, só senta na mesa para comer comigo quem é meu amigo, quem é íntimo de mim. Na minha casa não entra qualquer pessoa, só entra alguém que é convidado. Só entra quem é amigo, quem é próximo. Então, quando deixou a Bíblia aqui escrito, comendo com eles, significa para mim e para você, Deus não está longe de mim, de você, Ele está perto, Ele está íntimo. Talvez como muitas pessoas estão pensando, Deus está dormindo, Deus não está vendo o que está acontecendo no mundo. Deus, onde é que está Deus? Muitas pessoas têm perguntado, onde está Deus? Deus não está ausente, Deus não está isento daquilo que está acontecendo no mundo. Ele está próximo, Ele está na mesa, Ele está no lugar da intimidade. É aí aonde o Espírito Santo irá se revelar. É na sua mesa, é na sua casa. E é por isso que eu acho que é bonito. Nós estamos vivendo o 2º ano já da festa de Pentecostes no meio de uma pandemia. Quantos de nós vivemos cenáculos e retiro de Pentecostes grandiosos? Com 5, 10, 15 mil pessoas, com 1.000, com 500. E talvez nós não dávamos o valor. Mas Jesus, a partir dessa palavra, comendo com eles, Ele quer dizer o seguinte: o cenáculo acontece na nossa casa. É no lugar da intimidade. É sentado à mesa que eu me revelo. Não é em público, sim. Lá também acontecia, acontece. Em multidões Deus age, sim. Mas Ele quer dizer que Ele não está longe de mim, de você. Ele está perto. Ele é íntimo. Ele está sentado na minha mesa, dentro da minha casa, assim como está sentado perto da sua casa, assim como Ele está dentro da sua casa, sentado à sua mesa, junto de você e da sua família. Então, sentado à mesa, comendo com Ele, significa, eu estou perto, eu sou íntimo. Mesa, casa, coração, aquilo que é mais íntimo seu, lá no íntimo do seu coração, é aí aonde Deus está e o Espírito Santo age. Segunda chave da palavra de hoje. Não se afastem de Jerusalém. Ei, vou voltar a dizer. Nós participávamos de grupo de oração, de retiros, de encontros, de congressos, milhares e milhares de pessoas e multidões. Mas a palavra do Senhor é: não se afaste de Jerusalém. Fica junto, fica reunidos. O não se afastar de Jerusalém é, não vai querer viver sozinho. O se afastar de Jerusalém, lógico, eu entendo, eu não sou burro. Eu sei que muitas cidades ainda estão fechadas. Tem lugares que não voltaram um grupo de orações. Talvez nós não sabemos quando nós vamos voltar a ter retiros, a ter congressos, nós não sabemos. Mas estar juntos, estar unidos é ficar perto de quem te leva para Deus. Para de ficar seguindo em rede social quem não te leva para lugar nenhum. Começa a seguir em rede social gente que te leva para Deus. Começa a seguir em rede social gente que traz uma palavra de poder, de avivamento, de autoridade sobre a sua vida. O estar juntos não é apenas fisicamente, mas o estar juntos também é online, também é para quem está longe. Se reúna de gente que te faz bem. Aquilo que pessoas boas te levam para cima, pessoas maus te levam para baixo. A palavra vai dizer, os maus costumes corrompem os bons. Então se cerque de gente que te ajuda a crescer. Se cerque de gente que ajuda a crescer, a evoluir. Cerque-se de gente que fica junto. Não se afaste de Jerusalém. Se você ficar sozinho, você vai morrer sozinho. Para! É por isso que os filhos de João Batista têm feito tanto trabalho online. Foi um desafio para nós. Nós não somos de internet. Nós não éramos. Nós tivemos que aprender a ser nos últimos tempos. Por quê? Para levar Deus até você. Porque nós entendemos que a nossa missão é estar junto com Jerusalém. Por isso que a gente tem produzido tanto conteúdo. O meu Instagram que era parado, eu voltei a ativar. Por quê? Porque nós sentimos a necessidade de levar Deus para você. A nossa missão enquanto os filhos de João Batista é preparar um povo bem disposto. Mas dá trabalho. Preparar conteúdo todo dia para a internet não é fácil, dá trabalho. É muito fácil você postar uma foto pelado e tem milhões de seguidores. Mas você vai falar de Deus, às vezes não dá ibope. Então cerque-se de pessoas que te levem para Deus. Não se afaste de Jerusalém. Segunda chave. João batizou com água. João Batista.
E o batismo de João Batista era o batismo de arrependimento. Convertei-vos e credes no Evangelho. Aquele que se arrepender e crer, receberá o Espírito Santo. Veja, o que eu entendo com isso. Muito mais do que nos arrependermos. E eu achei lindo que foi a oração que começou o nosso retiro. Deus não é um Deus castigador. Outro dia me mandaram uma pergunta no meu Instagram assim: você acha que Covid é punição de Deus? E eu respondi para a pessoa: Deus não é um Deus castigador. Muito pelo contrário, Deus é amor e bondade infinita até o final. Deus não é castigador. Então, por isso que Jesus está dizendo, lógico, João Batista diz, arrependei-vos e crede no Evangelho, então receberás o Espírito Santo. Mas Jesus disse, vós não sereis batizados com água como João Batista, mas sereis batizados no Espírito Santo. Por quê, Eduardo? Porque eu entendo o seguinte, a partir que uma pessoa é batizada no Espírito Santo, nós não precisamos mais ficar gritando, dizendo, ei, para de assistir novela, ei, não fique escutando qualquer coisa, ei, cuidado com a roupa. Por quê? Porque o Espírito Santo convence da verdade. E então Deus não quer mais um arrependimento, mas Deus quer conversão, sim, mas o Espírito Santo de Deus te leva à conversão automática. É isso. Então quando Jesus disse, vós não sereis, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, é isso. Arrependa, crê, converte-se, mas o Espírito Santo te convence de toda a verdade e te faz mudar os hábitos. É isso, é isso, é isso. Versículo 8. Mas ele vos dará força. Recebereis força. Força para quê? Para correr atrás dos sonhos. Como eu tenho recebido e orientado pessoas nas minhas redes sociais, pessoas que perderam de sonhos, pessoas que desistiram dos sonhos, que desistiram de lutar, pessoas que já não sabem mais quais são os sonhos. Se eu perguntar para você hoje qual é o teu sonho, qual é a resposta, será que você vai me dar? Então essa força é para você se levantar. Corra atrás. Eu estou desempregado, Eduardo, vamos fazer um curso, mas está difícil, mas o curso vai te abrir portas. Se você ficar trancado dentro do seu quarto, o patrão não vai aí te procurar. Vamos fazer um currículo, vamos pentear esse cabelo, vamos mudar a foto do currículo, vamos procurar emprego, vamos bater atrás, vamos nos aperfeiçoar. Ah, Eduardo, mas eu estou em dívida. Muito bem, vamos fazer uma planilha, vamos parar de gastar mais do que ganha, vamos corrigir a nossa vida, vamos mudar a nossa postura. Isso é força. Isso é força. Ah, Eduardo, mas eu não consigo tocar nos milagres com Deus. Vamos fazer um planejamento de vida espiritual. Ah, Eduardo, mas eu não consigo. O Espírito Santo vai te dar força. Vamos pôr no papel. 5 minutos de oração diária. Faça do seu dia uma oração. Eu já falo isso o tempo todo no meu Instagram. Eu estou indo lá, estou dirigindo o carro, correndo para lá e para cá, mas eu estou escutando uma música, e ali eu vou cantando, e ali eu vou louvando. Ei, eu como missionário, às vezes você acha que a gente tem tempo para ficar aqui horas e horas na frente do Santíssimo adorando. Não, não é assim. Mas a gente aprende a fazer do nosso cotidiano uma vida de oração. Quer tocar nos milagres? Faça da sua vida uma vida de oração. E quando eu digo vida de oração, não é você passar o dia inteiro com um terço na mão ou diante do Santíssimo adorando. Se você pode, aleluia, glória a Deus. Mas às vezes eu entendo que 90% da população não é assim. Tem que ser pai, tem que ser esposo, tem que ser marido. Eu sou administrador da comunidade, tem que ser pregador, tem que produzir conteúdo para o Instagram, e tem que ajudar a gente, e tem que orientar, e tem que direcionar, e tem negócios, e tem que administrar, e tem projeto, e tem gráfico, e tem fornecedor, e tem funcionário. E é tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E eu tenho que rezar. Então eu passo a fazer da minha vida uma constante oração. Então em vez de eu ficar escutando música besteira, eu escuto a música de Deus. Enquanto o tempo que eu tenho para assistir alguma coisa, eu escuto algo de Deus. O tempo que eu abro o meu Instagram, que eu vou olhar alguma coisa, eu procuro olhar gente que me traga mensagem de Deus. Eu estou fazendo do meu dia a dia uma vida de oração. Receba força, força para mudar. Para de inventar de desculpa. Desculpa, o inferno está cheio, me desculpa. Mas pessoas vitimistas arrumam desculpa. Pessoas guerreiras e vitoriosas recebem a força do Espírito Santo e vai para frente e muda as atitudes. Seja forte, forte. Outra chave. Recebereis força para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. E a chave aqui que eu entendo é o seguinte: Espírito Santo de Deus e ser testemunha de Deus não é apenas para pregador, para músico, para padre. Não. É para todo mundo.
E muitas vezes a gente quer fazer missão lá na África. Nada contra quem vai fazer. Mas é fácil você evangelizar quem está lá na África. Mas o ser testemunha aqui em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, eu vou traduzir. Recebereis força do Espírito Santo que virá sobre vós. E sereis minhas testemunhas na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e até os confins do mundo. O que Jesus quer a partir do Espírito Santo de Deus é que a gente testemunhe dentro da nossa casa, com a nossa família, com quem está perto, com quem está mais perto de nós, com quem está vivendo conosco no dia a dia. É no trabalho, é nas escolas, é no estudo. E então eu vou para o meu bairro, e então eu vou para a minha cidade, e então eu vou para o meu estado, e então eu vou para o meu país. Assim nós somos chamados. Não há Espírito Santo de Deus para ficar trancado dentro de casa. O Espírito Santo de Deus é derramado para que a gente seja testemunha e contagie pessoas que estão à nossa volta. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, onde ela chega, as trevas vão embora. Aonde a luz chega, as trevas vai. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai transformando todas as realidades. E uma última chave. Isso não está anotado na minha pregação. O Senhor me falou enquanto estava rezando aqui, enquanto estava lendo o texto. Os apóstolos perguntaram para ele. Isso não está aqui. Senhor, é agora que vais restaurar a soberania de Israel? Talvez muitos de nós tenham perguntado. Senhor, é agora que vais acabar a pandemia? Senhor, é agora que vais curar a minha doença? Senhor, é agora que vais restaurar o meu casamento? Senhor, é agora que vais restaurar toda a face da terra? Jesus respondeu, não cabe a vós saber os tempos. Nós não sabemos quando a pandemia vai acabar, quando vai passar. Quando a gente vai estar livre, voltando à vida normal que era antes. Talvez eu não sei quando Deus vai curar a sua doença. Talvez eu não sei quando Deus vai restaurar o seu casamento. Eu não sei quando Deus vai abrir a porta do emprego. Eu não sei quando Deus vai resolver o seu problema. Mas Jesus diz, não cabe a vós saber os tempos que o Pai fixou com sua exclusiva autoridade. Mas recebereis a força do Espírito Santo. Ou seja, nós não sabemos quando a pandemia vai acabar. Nós não sabemos quando Ele vai curar, resolver o meu e o seu problema. Mas o que Ele nos garantiu é, não se preocupa com isso não. Receba a força do Espírito Santo para que vocês possam passar por tudo isso. E lá na frente vocês vão dizer, nós sobrevivemos pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, para de perguntar quando. Para de perguntar quando vai ser. Se foque em receber o Espírito Santo, em tomar força todo dia e caminhar. E um belo dia, então, Ele vai falar, já que você foi fiel até aqui comigo, mesmo sem forças, mas o Espírito Santo te arrastando até aqui, então agora eu restauro toda a sua vida, toda a sua saúde, toda a terra e todos os confins da terra. Em nome de Jesus Cristo, receba a força. Não cabe a gente perguntar o quando, mas cabe a gente ser fiel a Deus. E o resto é com o Pai. Ele sabe todas as coisas. Isso não estava aqui, o Senhor me revelou enquanto nós orávamos aqui para a pregação. Entenda. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é diferenciada. Ela não é cheia de mimimi, cheia de não me toques. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 18:13, vai dizer o seguinte: o Espírito Santo de Deus é para atuar em todas as faculdades do ser humano. E quando o Catecismo diz faculdades, diz aptidões. Todos os seus dons, tudo aquilo que você já tem pode ser potencializado pela ação do Espírito Santo de Deus. É um upgrade, é como você vai melhorar naquilo que você já faz. Você pode ser um bom médico, você pode ser um bom advogado, você pode ser um bom administrador, você pode ser um bom professor, você pode ser um bom pai, você pode ser uma boa mãe, mas com o Espírito Santo de Deus você potencializa todas estas coisas. É um upgrade, é um nível a mais. A média tá bom, mas acima da média é muito melhor. O Espírito Santo de Deus, ele tira uma pessoa da média e leva ela para cima da média. E Deus não nos fez para vivermos na média. Deus não nos fez para vivermos, desculpa a palavra, mas Deus não te chamou para essa vida medíocre. Deus te chamou para ir muito mais. Deus te chamou para ir muito além. E quem é que vai te capacitar para isso? É o Espírito Santo de Deus, para agir em todas as faculdades do ser humano. Não é apenas para quem está na igreja. Não, é na minha vida do dia a dia. Eu com o Espírito Santo de Deus, eu administro muito melhor. Eu com o
Espírito Santo de Deus eu sou um pai melhor. Eu com o Espírito Santo de Deus eu sou um pregador melhor. Eu com o Espírito Santo de Deus eu vou sendo melhor em todas as coisas. É por isso que Santo Irineu vai dizer que a igreja é pneumática. Pneumática, o que é o pneuma? Pneuma, para quem eu trabalhei, fui 18 anos executivo de empresa. E dentro das empresas, nós tínhamos lá os compressores de ar. Máquinas que funcionavam pneumaticamente. Você vai entender, aleluia, o que eu estou dizendo. As máquinas funcionavam pneumaticamente. O que é isso? Um cilindro de ar. Então o ar vem e dá pressão na máquina, e aí então aquela máquina ela funciona com mais força, com mais potência, com mais entusiasmo. Então quando o Santo Irineu diz que a igreja é pneumática, e que a igreja também vai dizer pneuma, porque em grego Espírito Santo se diz pneuma. Olha só, Espírito Santo pneuma, máquina pneumática, pneuma é força. Então Deus está dizendo que o Espírito Santo de Deus é esse gás comprimido que vem com a pressão total sobre mim e sobre você, e nos faz ser melhor, mais potente, mais assertivos, mais focado naquilo a que Deus nos chama. Seja cheio do Espírito Santo e receba essa pressão na sua vida, receba esse gás, receba esse pneuma na sua vida, em todas as áreas, em todas as áreas, em todas as áreas. Seja potencializado, é um upgrade que Deus te dá para a sua vida. Prova disso é os dons. Os dons naturais ou talentos naturais. O que é dons ou talentos naturais? Aquilo que nós trazemos como genética. Cantar, falar. Isso são dons naturais. Todo homem, toda mulher nasce com dons ou com talentos. Para cozinhar, para falar, para tocar. Eu, Eduardo, por exemplo, não nasci com dom de música. Não adianta. Quando eu estava no seminário, fiz 1 ano de aula de violão. Não consegui aprender 4 notas. Não adianta, não vai. Eu cantando, sou péssimo. Não consigo. Não tenho dom de música. E você não conhece gente que parece que nasceu com violão grudado já no peito? Tá! A pessoa nunca fez aula e a pessoa consegue tocar. Tem gente que não fez aula, mas de ouvir ela consegue tirar uma música. Tem gente que nunca fez uma aula de música, mas quando abre a boca tem uma voz afinada, um timbre perfeito. Isso é dons naturais. Isso são talentos que a gente nasce. Agora, lógico. Aí nós temos os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo pega esse dom e esse talento que você nasceu. Ele potencializa e te faz, então, a ir muito mais longe. A ir além. Porque o Espírito Santo, ele pega tudo aquilo que nós já temos de bom, potencializa com a força, com o gás, com o pneuma dele, e nos faz a chegar muito mais longe. Depois nós temos os dons infusos de santificação. Infelizmente, talvez hoje a igreja celebra muito esses 7 dons, que é o que a gente vê: temor de Deus, sabedoria, piedade, fortaleza, prudência, conselho, inteligência. Depois nós temos os dons efusos, os dons de serviço, que Paulo vai citar no 1 Coríntios capítulo 12. Línguas, curas, discernimento, espíritos, profecia, palavra de ciência, fé, enfim. Se nós juntarmos todos os dons efusos com dons infusos, com mais os dons naturais, nós vamos ter mais de 25, 30 dons do Espírito Santo. E todos eles, o Espírito Santo coloca em nós dons, carismas, ministérios, para servir, para trabalhar, e nos potencializa para Ele. E como eu disse no começo, todas as vezes que a situação estava ruim diante do povo, toda vez que a situação era feia, que o povo estava sendo aterrorizado, Deus levantou homens e mulheres que a partir da ação do Espírito Santo mudaram a história. Abraão caminhou 25 anos com Deus, mas somente depois que ele recebeu a ação do Espírito Santo foi que ele pôde gerar Isaac, o filho da promessa. O filho da promessa só aconteceu depois que Abraão foi batizado no Espírito Santo. Acar e Jezabel já eram temente a Deus, mas depois que eles receberam o Espírito Santo de Deus, foi que mais de 2,5 milhões de pessoas que adoravam Baal, eles libertaram. Elias e Eliseu, somente depois que Eliseu foi arrebatado no céu a carruagem de fogo, aleluia, foi então que a capa de Elias foi arrebatado na carruagem de fogo, foi então que a capa dele que ficou com Eliseu ressuscitou um homem. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas só foi depois que ele recebeu a unção pelas mãos do sacerdote Samuel, que o azeite derramou até suas barbas, foi então que ele pôde se levantar, sair do cuidador de ovelhas e virar rei de todo Israel. Esther,
Esther já era bonita, Esther era belíssima, mas foi somente depois que ela recebeu o Espírito Santo de Deus que ela foi eleita no meio de mais de 8.000 mulheres. Judite já era temente a Deus, mas somente depois que ela foi batizada no Espírito Santo foi que ela entra no palácio de Holofernes e corta a cabeça de Holofernes, que humilhava o povo. Maria, a mãe de Jesus, ela já era predestinada desde todo sempre para ser a mãe do Salvador, mas foi somente depois que o anjo entrou no quarto dela e ela perguntou como é que se dará isso, e então o anjo respondeu: o Espírito do Senhor virá sobre ti. Foi somente a partir dali que ela pôde gerar Jesus Cristo, o nosso Salvador e Redentor. João Batista já era o predestinado para ser o precursor, mas foi somente depois que Maria visitou Isabel, que João Batista foi batizado no Espírito Santo, ainda no ventre de Isabel. Foi a partir dali que ele estava pronto para então preparar o caminho do Senhor. Jesus, sendo filho de Deus, foi somente depois, com 30 anos, quando ele foi batizado no Espírito Santo nas águas do Rio Jordão, foi a partir dali que ele se levantou e começou a sua vida pública. Os apóstolos até então eram medrosos, traidores, negadores, estavam presos dentro de um cenáculo com medo. Isso aconteceu hoje. Eles estavam fechados dentro de uma sala com as portas fechadas, mas foi a partir do batismo do Espírito Santo que eles se levantaram e saíram clamando, e saíram pregando, e saíram profetizando, e então a igreja se espalhou e o mundo conheceu o poder e a ação do Espírito Santo de Deus. Foi somente a partir da renovação carismática católica, há 52 anos atrás, onde então começou a clamar: vem Espírito Santo, e começaram a se levantar vários padres, Padre Marcelo Rossi, Padre Jonas Abib, e começaram a falar de Espírito Santo, e foi se levantando um povo avivado, foi se levantando um povo carismático, e então o Espírito Santo de Deus começou a agir na face da terra. E eu acredito, hoje, dia 23 de maio de 2021, e isso acontecerá aqui, entre nós, entre você, aí no seu cenáculo, no lugar da sua intimidade, no lugar da sua casa, no lugar da sua mesa, porque Ele não está longe, Ele está perto. Nós aqui de Minas Gerais, e você aí na sua casa, na sua cidade, no seu bairro, hoje acontecerá o derramamento do Espírito Santo de Deus, para que eu e você se levante, comecemos a clamar, comecemos a adorar, porque se o meu povo que se clama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então, se eu e você hoje clamarmos e recebermos o Espírito Santo de Deus, nós iremos mudar todas e qualquer realidade. Eu creio, em nome de Jesus Cristo, que as gerações futuras ouvirão falar o meu nome, ouvirão falar do teu nome, porque nós somos cheios do Espírito Santo e nós fomos levantando um povo, nós fomos levantando uma geração que foi mudando toda a história. E então, as futuras gerações ouvirão dizer: ei, em 2020, 2021, toda a face da terra foi assolada por uma terrível pandemia, mas ali, no meio da dor, no meio do luto, no meio da doença, houve homens e mulheres que clamavam o Espírito Santo de Deus, e a partir do clamor desse povo, o Senhor se inclinou do céu, aleluia, e sarou toda a face da terra. Toda a face da terra. Por isso, eu termino a minha pregação da mesma forma como eu comecei. E é a emoção que o Senhor colocava no meu coração. Nunca foi tão importante como nos nossos dias nós clamarmos a ação do Espírito Santo. Que eu e você hoje sejamos impactados. Eu rezo a Deus para que você aí na sua casa seja impactado pela ação do Espírito Santo. Levante da sua tristeza, do seu abatimento. Que todas as pessoas ao encontrarem com você a partir de hoje à noite, aleluia. Que todas as pessoas que encontrarem com você amanhã, aleluia, comecem a receber o Espírito Santo e sintam a diferença. Que se levante hoje no Brasil e no mundo uma geração de gente avivada. Que todo medo se prostre, porque nós vamos receber a força. Os tempos são maus e nós sabemos, mas pela ação do Espírito Santo, nós somos convidados a nos levantar desse abatimento.